So thank you for having me. Obrigado por me receberem. It's always a privilege to share with the children of the Lord. É sempre um privilégio partilhar a palavra com os filhos de Deus. So thank you for opening your time and space here for me. Obrigado por abrir então o vosso tempo e o espaço aqui para nós. So my prayer is that as we share, Então, a minha oração, assim, à medida que eu partilho, it will not just be knowledge, é que não seja só conhecimento. because if the Bible says the knowledge puffs up. É porque a Bíblia diz que o conhecimento passa. So you don't need more knowledge. Então, vocês não precisam de mais conhecimento. We live in the information society, Nós vivemos na sociedade da informação. and so you don't need more information, Então, não precisam de mais informação, but you live more of the life of the Spirit. mas precisamos mais da vida do Espírito. So I have compiled nine errors. Só um segundo. Now, so I have decided to use 9 errors. Então, ele decidiu usar 9 setas. Like, you know, when you drive, there was those signs. Ou seja, estão a ver quando estão a conduzir e vêm aquelas placas indicativas? So nine arrows, 9 signs that point to Jesus. Então, 9 setas, 9 placas a apontar para Jesus. And each one reveals Jesus in a different way. E cada uma delas revela a Jesus de forma diferente. So I pray that one of them or more than one will hit your spirit and soul, Então, eu espero que uma delas, pelo menos, ou mais que uma, possa atingir o teu espírito, a tua alma, and it will transform you. e te possa transformar. In fact, we to grow in the things of the Lord, Então, de facto, para crescer nas coisas do Senhor, we often have to let go of our understanding of Christ então, nós temos muitas vezes então que deixar cair o nosso entendimento sobre Cristo and embrace a new one. e abraçar um novo. Yes, he's the caring shepherd, Sim, ele é é o pastor que carrega, but he's also a consuming fire. mas também é um fogo consumidor. So if we love the caring shepherd too much, Então, se nós amarmos demasiado o pastor, o lado pastor, we will not embrace the consuming fire, nós não vamos abraçar o fogo consumidor. and the other way around. E ao contrário também. So at times it's good to let go of our revelation of Christ to open ourselves up to a new one. Então, estes tempos são bons para nós deixarmos nossa interpretação de Cristo, entre aspas, ir e abraçarmos uma nova. So I pray that something will hit your heart and spirit today. Então, espero que algo atinja o teu coração e o teu espírito hoje. Okay, so let's start. In the first 4 chapters of Exodus, Então, nos primeiros 4 capítulos de Êxodo, there is an interesting narrative. há uma narrativa interessante. It's up to now in Genesis, the story, there's a lot of stuff happening. Então, em Gênesis, até aqui, há muitas coisas que aconteceram. The Israel as a family of the children of Jacob is established. Então, a família de Israel, como filhos de Jacó, foi estabelecida. And then they end up in Egypt. E então, no Egito, And now in the first 4 chapters, we see there is a big turnaround in the history of Israel. e então, nos primeiros 4 capítulos, vemos então um virar completo da história de Israel. Where they were received in Egypt as people that were a blessing. Onde eles foram recebidos no Egito como pessoas que foram abençoadas. Now they have seen as a problem. Agora eles estavam a ser vistos como problema. And they have been, and Pharaoh decides to put them into slavery Então o faraó decidiu colocá-los na escravidão and to essentially make them work for nothing. e fazê-los trabalhar a troco de nada. And so we see what we start to see is this narrative of conflict Então o que nós começamos a ver é esta narrativa de conflito and this confrontation between good and evil. e este confronto, esta confrontação entre o bem e o mal. And evil, in Genesis, evil was in man. E então em Gênesis, então o mal estava no homem, But in Exodus, evil is a person. mas em
Êxodo, o mal era uma pessoa. In Pharaoh. Pharaoh is the villain of the story. É Faraó. Faraó é o vilão da história. And he's the representation of evil. Ele então é a representação da maldade, do mal. And as evil, he wants to do three things. E então, como mal ou maligno, ele quer fazer três coisas. Firstly, he makes evil pass as good. Primeiro, ele quer fazer passar o mal como bem. When he destroys when he drowns the children, Quando ele primeiro começa a mandar afogar as crianças, he's justifying that unspeakable action e ele tenta justificar esse acto injustificável for the good of Egypt. para o bem do Egito. And so he does this thing, he makes evil pass as good. Então ele faz estas coisas que é o mal tentar passar como bem. Then he's trying, number one. Number two, he's trying to destroy God's people. Então o número 2 é tentar destruir essas pessoas. And number three is directly or indirectly destroying the covenant that God made with Abraham. E então, número 3 é tentar destruir a aliança que Deus fez com Abraão. Because God said to Abraham, through you I will bless all the families of the earth. Porque Deus disse a Abraão, através de ti eu vou abençoar todas as famílias na terra. But if the Jews die in Egypt, there's no blessing going anywhere. Mas se os judeus tivessem morrido no Egito, não havia ninguém abençoado. But what God, this is so brilliant. Mas então, what's God? Brilliant. God is so brilliant. Yeah. Então Deus é tão brilhante That he takes this and he turns it around. que então vira isso ao contrário. And so there is this. We see how God turns everything around for the good of His people. Então conseguimos ver que Deus consegue trocar toda a situação para o bem do seu povo. And so from the very people, from the very children that Pharaoh tried to kill, Então, através daquelas crianças que o faraó tentou matar, a baby Jew becomes a prince, bebê judeu tornou-se num príncipe, and that prince becomes the savior of Israel. e esse príncipe tornou-se o salvador de Israel. Can you see the upside down way of God? Conseguem ver como Deus virou de pernas para o ar So, essa situação. God is an expert at turning things around. Então Deus é um expert em virar coisas ao contrário. Psalm says that He turns our mourning into dancing. O Salmo diz que ele é expert. Ele transforma a tristeza em dança. He turns our night into morning. Transforma a noite em dia. And so you see, and so the first point of Exodus towards Jesus is that we see Moses as a prototype of Jesus the Savior. Então, o primeiro ponto que vemos em Êxodo é que vemos em Moisés Jesus como o protótipo da salvação. And like Moses, Jesus accomplishes three things. So many, but just three are evident in Exodus. Há três coisas evidentes que Moisés cumpre como Jesus, evidentes aqui em Êxodo. Number one is turn things upside down. Então, primeira coisa, torna as coisas ao contrário. Bring freedom. Segunda, traz liberdade. And thirdly, demonstrate the power of God to destroy the works of the enemy. E terceiro, demonstra o poder de Deus e destrói as obras do inimigo. In 1 John 3:8, Em 1 João 3:8 it is written that Jesus came to destroy the works of the enemy. está escrito que veio para destruir as obras do inimigo. And in Exodus, the enemy has a face. E então, em Êxodo, o inimigo tem uma cara. Is Pharaoh. É Faraó. He is really the embodiment of evil. Ele é realmente o corpo do mal. And so in the first 4 chapters, the narrative of this conflict is introduced. Então, nos primeiros 4 capítulos, esta narrativa é então introduzida. And this conflict between good and evil is a narrative that goes through all the Bible. E esta narrativa então de conflito entre o bem e o mal é introduzida e vai através da Bíblia. And we know how the story ends. E nós sabemos como é que a história acaba. And because in Revelation we know that everything is
is dealt with, and there is a new heaven and new earth. E nós sabemos em Apocalipse que tudo fica resolvido, que haverão novos céus, nova terra. And so we know, number one, He is Savior, Então nós sabemos que Ele é Salvador. and therefore we live from victory, not towards victory. Isso, sorry. We live Ah, from victory, not towards victory. ok. Nós vivemos através da vitória e não through the victory. From victory, not for victory. Ok. Nós vivemos através da vitória e não para a vitória. In other words, we're not waiting for the victory. De outra forma, nós vivemos através da vitória. Now, how many of you like soccer? Quantos é que gostam de futebol? I know soccer is what happened. Não, para gostar. When have you ever watched a match, Então, sempre que virem um jogo not live, que não seja em direto, so you know the score, vocês sabem que este resultado, não é? and you know your team won. E vocês sabem que a vossa equipa ganhou, But as you start to watch, your team is losing. mas à medida que estiverem a observar o jogo, não é? A vossa equipa começa a perder. And now you watching the match and you go, I don't know how they're gonna win, but I know they're winning. Então estás a ver o jogo e dizes assim: eu não sei como é que eles vão ganhar, mas eu sei que eles vão ganhar. That's how we live Christianity. We are positioned from victory, not for victory. We have already won. Ou seja, isto é a forma que nós vivemos o cristianismo, porque nós já sabemos que houve vitória. Então nós vivemos através da vitória e não para alcançar a vitória. So the only question we should ask is how? Então a única pergunta que nós devemos fazer é: como é que isso acontece? How will your victory manifest here? Então como é que a tua vitória, Senhor, vai ser manifesta aqui? Because victory is coming, we know, and is already been accomplished. Porque a vitória vai acontecer, nós sabemos que já está cumprida. Okay, so that's number one, Savior. Então a primeira, Salvador. So hopefully I'm not too slow. Sorry, I'm going to No, be you're carried doing away. great, you're doing great. Okay, so then from chapter 5 to chapter 15, Então do capítulo 5 ao capítulo 15, we see four others representations of Jesus. nós vemos quatro outras representações de Jesus. The first one I call this is gracious Savior. Second one is gracious. Então a primeira é, ou seja, ele é gracioso, é graça. You all know the story of the plagues. There's 10 of them, Todos nós sabemos as histórias das pragas. and the 10th one brings about the unavoidable judgment. E a 10ª fala sobre o juízo inevitável. And so God brings judgment on Egypt, but also on Israel. Então Deus traz julgamento sobre o Egito, mas também sobre Israel. He says, "My angel will pass. My angel will come and go over Egypt and Israel where they were staying. Então ele diz: o meu anjo passará sobre Israel, sobre o Egito, But in His justice, God remembers mercy." mas a sua justiça, ou seja, Deus lembrar-se-á da sua misericórdia. And so God makes it possible, even though judgment and justice are unavoidable, Então, mesmo sendo inevitável a condenação, ok? Deus faz possível haver misericórdia. and He makes, through grace, judgment pass over those who received it. Então, através da graça, Ele faz com que o julgamento passe por aqueles que o recebem. So it's incredible, this picture of how there is justice, but He makes a way for grace. Então é incrível esta imagem que há justiça, mas também há a graça. Isn't it incredible? Não é incrível? Isn't He merciful? Não é realmente imenso? Do you know God says this, if you think of the universe, Então, se pensarem no universo, there are so many physical laws that governs everything. há tantas leis físicas que governam o dia a dia, Gravity and so forth. a gravidade e por aí fora. And so in the kingdom of God there's many laws. Então, no reino de Deus existem muitas leis. Like the law of generosity and giving and reaping and all of that. A lei da generosidade, de plantar, semear e colher, And so there is also the law of justice. mas também a lei da justiça. But
God even it does not break his law of justice. Então Deus não quebra a sua lei da justiça. He makes a way for people to bypass that law or cover that law with another plan. Então Ele cria uma forma de que Yeah. as pessoas possam passar através dessa lei. So God is genius. Então Deus é genial. He finds a way to make a way without breaking his laws. Ele encontra uma forma de te criar uma forma de não seres realmente punido por essas leis. And the way he makes a way, he introduced a very important symbol in the scripture. We will carry this symbol through the whole from here forward. Então a forma que ele faz isso é através de um símbolo que aparece aqui nas escrituras que nos vão acompanhar ao longo deste tempo. And so there are two most. So number 3 and number 4. Então o número 2 e o número 3, It's blood, the blood, sangue and then the lamb. e o cordeiro. And these two pictures, the blood of the lamb, but it's both. I'm going to look at it separately. E estas duas imagens que acabam por ser, ou esta imagem que vamos ver de forma separada, que é o sangue e o cordeiro. We carry them from Exodus to Revelation. Nós carregamos isso desde Êxodo até Apocalipse. And so to make a way for judgment to come, but for Israel to escape, Então, para criar uma forma do julgamento vir e realmente Israel escapar, God creates this, instructs Israel to take a lamb, então Deus instrui Israel a pegar no cordeiro, 1-year-old lamb, um cordeiro de 1 ano, unblemished, sem qualquer tipo de mancha, so perfect, without spots or problems, perfeito, sem qualquer tipo de mancha, sem problema nenhum. and to slaughter this lamb, E então, slaughter, kill, ok. E matando então o cordeiro, and then use the blood of that lamb então usando o sangue desse cordeiro and apply it on the frames of the doors where they stayed. e aplicar nos umbrais das portas onde eles iam ficar. And so we see these two symbols, the blood that needs to be applied. Então vemos estes dois símbolos. O sangue tinha que ser aplicado. So he is the blood that saves us. Então ele é o sangue que nos salva. But that blood needs to be applied. Mas o sangue tem que ser aplicado. Because only if the blood was applied would the angel of death pass over. Pois só se o sangue for aplicado é que o anjo iria passar sobre a casa. And so the blood of Jesus, when is applied in our lives, Então o sangue de Jesus, quando ele é aplicado na nossa vida, brings God's mercy over us. traz a graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós. There is power in the blood of Jesus. Existe poder no sangue de Jesus. And so this symbol, we don't have time to speak too much about it. Então estes símbolos não temos muito tempo a falar sobre It's eles. through the scriptures, É através das escrituras. but in the case of Israel, the blood was just temporary, a temporary measure. Ou seja, no caso de Israel, o sangue era numa questão de tempo, era temporário. Because every year they had to apply the blood. Porque todos os anos tinham que aplicar o sangue. So in the law was made provision that every Jewish family had to take a lamb once a year to Jerusalem. Então, na lei estava escrito que todas as famílias de Israel tinham que matar um cordeiro perfeito e aplicar o sangue. And this blood would cover. E este sangue cobriria, But when the real Lamb of God came with Jesus, mas quando o verdadeiro cordeiro de Deus veio, Jesus, that blood didn't cover a sin. esse sangue cobriu o pecado. That blood removed our sin. Esse sangue não cobriu o pecado, esse sangue limpou o pecado. And the Bible says that our sin has been thrown away from as far as the east is from the west. Então, diz na palavra que esse pecado foi atirado para longe, não é? Como do oeste para o ocidente, ou do ocidente para o oriente. And Bem afastado. Sorry, I forgot. and so think of this. When our sins is under the blood of Jesus, Então, quando o nosso o pecado está debaixo do sangue de Jesus, it disappears totally. ele desaparece de forma total. So if you had to ask God and you say if you ask him about that particular sin, Então, se tu lhe perguntares sobre um determinado pecado, the Father would say, "What sin?" o Pai dirá: que pecado? It never happened. Ele nunca aconteceu.
That's how far He has removed our sin away. Isso é como o nosso Pai afasta de nós o pecado. When we apply the blood, Quando aplicamos o sangue, there is a release from guilt and shame. há libertar de culpa e vergonha. It never happened. Nunca aconteceu. That's the extent of the power of the blood. Essa é a extensão do poder do sangue de Deus. And then let me speak about the fourth one, the lamb. Então, falando do quarto, do cordeiro, The lamb, oh, I love the lamb. então, o quão eu amo o cordeiro. It's a symbol very dear to me. É um símbolo muito querido para o time. Because have you ever seen lambs, Alguma vez viram cordeirinhos, the small ones, os pequeninos mesmo, and how they jump, how full of joy they e are, como eles saltam cheios de alegria. and they're so happy. Eles estão tão felizes. I mean, to kill a lamb is really a small lamb, because we eat lamb, but often is older lambs. Então, para matar um cordeiro pequeno, It's, porque nós normalmente comemos cordeiros, mas são maiores, it's hard. é muito difícil. So imagine if you were a child in Israel 2000 years Então, ago, imagina tu seres uma criança em Israel and you are helping your dad managing the flock, e estás então a tentar ajudar o teu pai a organizar o rebanho and you see this cute little lamb, e vês este pequeno cordeiro muito engraçado and it's beautiful. It's white. It doesn't have any stains, e é lindo, branquinho, não tem qualquer mancha and he's friendly. e é muito simpático. And then the time of Passover comes, Então o tempo da Páscoa acontece and your dad takes that lamb, e então o teu pai pega nesse cordeiro, because that is the unblemished lamb. porque esse é o cordeiro que vai levar com a culpa. You're a small child and you have just about to lose your lamb friend. Então és uma criancinha pequena, estás prestes a perder o teu cordeirinho amigo. It's inconceivable. É inconcebível, But yet that was the price the family had to pay for the blood to be applied. mas esse era o preço que a família teria que pagar para que o sangue fosse aplicado. And so Jesus Então Jesus is referred to as the Lamb of God. é referido como o cordeiro de Deus. This cute little lamb, innocent, Este querido cordeiro inocente, apparently defenseless, aparentemente indefeso, impotent, impotente, that is taken by the Father então é levado pelo Pai and killed e morto so that the blood could be applied forever. para que o sangue possa ser aplicado para sempre. And so we have this incredible paradox Então temos este paradoxo incrível. that Jesus, Jesus, the Son of God, o Filho de Deus, who is absolutely invincible. que é absolutamente invencível. The Bible says in Colossians that everything were created through him. A Bíblia diz em Colossenses que tudo foi criado para ele. It tells us that he was there in John 1, that he was there from the beginning. Diz em João 1 que ele estava lá desde o início. In Hebrew 1 speaks of the Son who holds everything together by the power of his word. Em Hebreus 1 diz que é o Filho que sustém tudo pelo poder da sua palavra. He is the very image of God. É a imagem verdadeira de Deus. So this omnipotent Son of God Então este omnipotente Filho de Deus chooses to become impotent. pode ser impotente From being the darling of heaven, desde vindo do topo do chão, the captain of the host, o capitão do the invincible warrior, o invencível, o guerreiro invencível, becomes a lamb, torna-se cordeiro, becomes human, torna-se humano, apparently impotent. aparentemente impotente. And he stands on a cross, Então ele é pregado numa cruz, being killed by the very creation he created, sendo morto pela própria criação que ele criou, choosing to restrain his power escolhendo restringir o seu poder so that his blood may be applied. para que o seu sangue possa ser aplicado. And so there is this incredible contrast between Jesus being the invincible warrior Então há este incrível contraste em Jesus ser o guerreiro incrível and a lamb, a meek, weak,
malleable lamb. cordeiro frágil, fraco e moldulável. And I love this thing. In Psalm it is written, God is strong, Então, há uma sugestão. Acho que Deus é forte, God is gentle. Deus é gentil. Imagine a warrior's hand. Imaginem a mão de um guerreiro. Imagine how callous it is, Imaginem quantos calos ele terá. how strong it looks. O quão forte parece. Yet that same hand is able to have a very gentle touch. Mas esse mesmo homem consegue ter toque muito gentil. So in Revelation 5, Então, em Apocalipse 5, there is this incredible scene in the throne room of heaven, há esta incrível cena no céu. and John is crying because there is a scroll that needs to be opened. John is crying, he's seeing a scroll, you know that. Então o João chora porque vê o papiro a ser aberto And they ask, who is worthy to open the scroll? e dizem quem é que está disposto, quem é que poderá abrir? And then they say, the Lion of Judah, E dizem então o leão de Judá, he is powerful to open the scroll. e ele tem poder para abrir esse papiro. And then John says, and then I look, E então João diz, eu olhei and the lion was a lamb. e o leão era um cordeiro. The lion is a lamb. O leão era um cordeiro. Isn't it incredible? Não é incrível? And that is, Jesus is a lion, but he's a lamb, and he's both. Isso é Jesus que é leão e é o cordeiro, ele é ambos. And so he can relate, the lamb can relate to your fragility. Então, o cordeiro pode-se relacionar com a tua fragilidade. Because he was like us, not immortal, but impotent. Porque ele foi como nós, não imortal, mas impotente. He was mortal like us, somebody that was exposed to the weather, to cold, to... Mortal como nós, exposto à temperatura, ao frio. And in Hebrew it is written Em Hebreus está escrito that we have a high priest that can sympathize with us. que é sumo sacerdote que se consegue simpatizar connosco. So remember the lamb. Então, lembrem-se do cordeiro. This Savior is powerful, Este Salvador é poderoso, but he's also a lamb. mas também é cordeiro. Okay, that's number 4. Este é o número 4. Number 5, Número 5. the Passover meal. Então, a refeição da Páscoa. And I guess the Passover meal speaks of Jesus. Então, a refeição da Páscoa fala sobre Jesus. There's a lot of symbols in the Passover meal, Existem muitos símbolos sobre a Páscoa. and I'm not going to talk about it. Otherwise, we need another time. Não vai falar sobre eles, precisaríamos muito mais But tempo. I just want to draw your attention to this word Passover. Então, quero só apenas atrair a vossa atenção para esta parte que é sobre a passagem, ok? Que também pode ser Páscoa. Because Passover, the reason why the meal was instituted Então, a passagem, ou seja, o motivo pelo qual foi instituída a refeição, is for Israel to never forget. é para Israel nunca esquecer. And so the Passover meal was fulfilled with the communion on the day when Jesus was betrayed. Então, a refeição da Páscoa, da passagem, aconteceu no dia em que Jesus foi traído. So on the night that he was betrayed, they were celebrating Passover, and there was a Passover meal fulfilled by Christ. Então, quando foi traído, estava a ver então, era a noite da refeição, ok? Sobre a refeição da Páscoa. And so that day Jesus instituted the communion, Então, Jesus instituiu a comunhão, which is essentially he took the Passover meal and brought it to another level. que pegou na refeição da Páscoa e levou-a a outro nível. And the point of communion is to remember. Então, o ponto da comunhão, da ceia, é lembrar. And so Jesus said to his disciples, don't you remember? Jesus diz aos seus discípulos, não te lembras? That's when they had just seen some miracles and they asked Jesus for some other miracles. Então, eles tinham visto já alguns milagres e estavam a pedir a Jesus mais outros milagres. And Jesus said to them, oh, you little faith, E Jesus diz assim, seus homens de pouca fé, don't you remember? não se lembram? In Lamentation 3 it is written, Em Lamentações 3 está escrito, I remember, therefore I hope. eu lembro
I remember, and that's why therefore. Eu lembro-me e por isso é que eu então tenho esperança. So the remembrance is crucial Então lembrar é crucial to have hope, para ter esperança, to keep the faith going. para manter a fé a continuar. So the Passover meal, the communion today, Então a refeição da passagem da Páscoa is crucial to our understanding of life of faith. é crucial para entender a nossa vida de fé. We remember, therefore we hope. Nós lembramos, por isso temos esperança. We remember what He has done, No. therefore we hope for the future. Nós lembramos o que foi feito, por isso temos esperança para o futuro. We remember, therefore we celebrate. Nós lembramos, por isso nós celebramos. We celebrate the salvation of Christ that came through the Lamb. Nós celebramos a salvação que existe através de Cristo, o Cordeiro. And so we have this beautiful parallel of the Passover meal and the communion meal established by Jesus. Então temos este lindo paralelo entre a refeição da Páscoa ou da passagem e a comunhão, ou seja, a ceia instituída por Jesus. And that's remind us that we must never lose the joy of our salvation. Isso deve nos fazer lembrar que nós nunca devemos perder a alegria da nossa salvação And remember how Jesus set us free. e lembrar como Jesus nos salvou ou libertou. The Passover meal was established to let Israel remember that they were marked for judgment. Então, a Páscoa para os israelitas era para eles se lembrarem que estavam marcados, But they were spared. mas eles foram poupados. So when you do communion again, Então, quando tu fizeres agora a ceia, remember you were marked for judgment, lembra que tu foste marcado para julgamento, but you were spared. mas foste poupado. Remember, Lembra-te, the blood of the Lamb spared you. o sangue do Cordeiro libertou-te, poupou-te. Okay, so this section from chapter 5 to 15, Então, a secção do capítulo 5 ao 15, it kind of ends with the deliverance of Israel from Egypt. então acaba com a libertação do povo de Israel do Egito. And at the end of that of chapter 15, there is the song. It's called the Song of the Sea, Então, no final há uma canção chamada a Canção do Mar, that summarizes what the Lord has done. que resume aquilo que o Senhor fez. And that essentially is God confronted evil. Na sua essência diz que Deus confrontou o mal, He set the slaves free. Ele libertou os escravos, He brought His people into the promised land. Ele trouxe o seu povo à terra prometida. And then in chapter 15, verse 17, Então, em capítulo 15, versículo capítulo 15, 17. Capítulo 15, versículo 17. there is a prophetic promise that comes in the song. Há uma promessa profética que vem aí. You can read it if you don't mind. Yes. Diz assim então: Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. This song is so cool because it introduces a notion that was totally foreign to them. Então, esta canção é tão espetacular que introduz uma noção nova para eles Before it happens. antes disso acontecer. And the concept is that God would dwell among His people. Então, esse conceito é que Deus irá andar no meio do seu povo. And that is the point of the next portion of Exodus. Esse é o ponto dos próximos capítulos de Êxodo. So in the next portion from chapter 16 to 18, there is a moment where Israel complains. Então, as próximas partes, ou seja, ali entre os 16 e os 18, uma parte em que Israel começa a reclamar. And they want water and they want food and all of that, manna and all of that. Eles queriam água, comida, maná. And then we get from chapter 19 to 40, Então, depois de 19 até ao 40, where Israel is at the foot of Sinai, então, where Israel is at the foot of the mountain, ok, Sinai. quando Israel estava no pé do Monte Sinai, And it's a very important time for Israel.
Era um tempo muito importante para Israel. And in this section, I want to share with you 4 other pointers. Então nesta secção quero partilhar convosco 4 pontos. So we can read Exodus 19, 4 to 6. Então, Êxodo 19, 4 a 6. You can read it. Então, Êxodo 19, 4 a 6 diz assim: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. And in this passage, or especially these verses, point to this beautiful concept. God makes covenant with His people. Então, estes versículos, em especial, apontam para esta aliança que Deus está a fazer com o seu povo. And with this covenant, firstly, it says the covenant is conditional if, Então, primeiro diz, esta aliança é condicional se, and the covenant aims to do 2 things mainly. Firstly, affirm that Israel is the treasure of God's possession. então, esta aliança afirma 2 coisas. Primeiro, que Israel é o tesouro de posse de Deus. It says here, special treasure from among all peoples. É um tesouro especial no meio de todos os povos. And then it's also affirming that the covenant that He made with Abraham in chapter 12, 15 and 17 of Genesis, Então afirma que também a aliança, ou reafirma que a aliança que fez com Abraão em Gênesis 12, 12, 15 and 17, 14, 12, 15 e 17, okay, that He hasn't forgotten about that. que Deus não esqueceu dessa promessa. So in other words, with this covenant, God affirms that He is faithful. Então, em outras palavras, Deus afirma aqui que Ele é fiel. So this concept of covenant is introduced now to the people. First was introduced to a person, Então, este conceito de aliança é introduzido então ao povo. Primeiro foi apresentado só uma pessoa. so God made covenant with a family, with a person. Now He's making covenant with the people, Deus tinha feito with the whole nation. aliança com uma pessoa, com uma família, e agora está a fazer para toda uma nação. And now this is the foreshadow. Então, Foreshadow. It's like a prophetic ok. picture Ok, então isto é uma imagem profética of what Christ will do. do que Cristo fará. The Hebrew is written that He established an even greater covenant. Então, em Deus está escrito que foi então estabelecida ainda uma aliança melhor. So here we have the establishment of the first covenant, Então aqui temos o estabelecido da primeira aliança. and then when Jesus came, we have the establishment of the covenant Então, quando or Jesus the veio, new covenant. então, quando Jesus veio, temos então a nova aliança, a aliança. And so remember, this points us to Jesus, the agent of covenant, Então, lembra-se que isto aponta para Jesus, o agente da aliança, the catalyst of covenant, o catalisador da aliança, the seal of the covenant. o selo da aliança. Without Jesus, there's no covenant. Sem Jesus não há aliança. And He has made a covenant with us. E Ele fez uma aliança conosco. The creator of heaven and earth, O Criador do céu e da terra, the holy and perfect one, o perfeito e o santo, makes a covenant with us, broken and unholy people. faz uma aliança conosco, pessoas partidas e impuras. And so this is very evident in the narrative of Exodus, E isto é muito evidente na narrativa de Êxodo, because they agreed to the covenant, porque eles concordam com a aliança, but then just after a few weeks later they forgot about it. mas simplesmente passaram algumas semanas, mas já se tinham esquecido disso. Imagine how Israel, they just walk on dry land over the Red Sea, Imaginem então Israel a caminhar na terra seca em direção ao Mar Vermelho, but when they go on the other side of the sea, they complain, oh, how are we going to eat? mas mal passam o mar, atravessam o mar, já começam a reclamar como é que eles vão comer. And so here there is this picture that it's repeated by Jesus, that He makes covenant
with imperfect people. Então estamos aqui com uma imagem a mostrar como Jesus faz uma aliança com pessoas perfeitas. So remember, this is my sixth point is Jesus introduced as the catalyst of covenant. Então, o sexto ponto é Jesus é introduzido como catalisador da promessa. Number 7, Número 7. there is an interesting concept here in this in this passage we just read. Nesta passagem que acabamos de ler, Just says if you accept the covenant, diz então Deus, se tu aceitares a aliança, then you will become a nation of priests. então tu tornarás na eventualidade sacerdote. In other words, a priest had access to divinity. Então, em outras palavras, sacerdote tinha acesso à divindade. And this is unprecedented in the history of man, Então, isto não tem precedentes na história humana, because up to this point they were in Egypt. porque até este ponto eles estavam no Egito. In Egypt there were many gods, Então, no Egito havia muitos deuses, but every god had a priest. mas cada deus tinha sacerdote. And the job of the priest Então, o trabalho do sacerdote it was to have access to that divinity. era ter acesso à sua divindade. And so a priest was elevated from common people. Então, o sacerdote era elevado das pessoas comuns. He was the special one. Ele era o especial. He was the only one with access. Ele era o único com acesso. And now God says, I'll give all of you E access. agora Deus diz, eu vou-vos dar a todos acesso. Jesus said, I am the door. Jesus diz, eu sou a porta, I give you access. eu dou-vos acesso. In Hebrew 4 it is written, Em Hebreus 4 está escrito, come boldly to the throne of grace. vem de forma ousada perante o trono da graça. So number 7 is the door of access. Então, número 6, ele é a porta que nos dá acesso. He has given you access to the Father, Ele deu-te acesso ao Pai, so you can have communion with Him. para que tu possas ter comunhão com Ele. But He has given you access to two more things. Mas Ele também te deu acesso a mais duas coisas. To union with Him, Para a união com Ele, which is unthinkable. que é impensável. In fact, in Paul writes, I think it's 57 times that he writes in Christ. Então, Paulo escreve 57, yeah. 57 vezes em Cristo, In union with Christ. em união com Cristo. So you have access to Christ, Então, para que tu tivesse acesso a Cristo, and thirdly, you have access to the divine nature. e terceiro, para que tu tivesse acesso à natureza divina. As Paul writes, because we are in Christ, now we can have the divine nature. Como Paulo escreve, porque estamos em Cristo, agora temos acesso à natureza divina. So you have access to the new man, Então tens acesso ao novo homem, to a new creation. à nova criação. So number 7, the door of access. Então, número 7, a porta do acesso. But before I go to the next one, number 8, I want to give you a little note. There's something happens here that is very sad. Então, antes de dar o número 8, gostava de dar aqui uma pequena nota, que é muito triste. So in Exodus 19:3, God asks if you accept the covenant. Êxodo 19:3 diz, se tu aceitares a aliança, So God asks Israel, will you accept the covenant? então, sorry. God is asking Israel Então, if. então Deus está a perguntar se eles vão aceitar a aliança. And so in chapter 19, verse 8, Então, no capítulo 19, versículo 8, Israel says, yes, we accept the covenant. We will do whatever the Lord commands. então, o povo respondeu de forma unânime, sim, nós vamos fazer tudo o que tu mandares. But then the next chapter, chapter 20, verse 19, Mas então no próximo capítulo, 19, capítulo 20, versículo 19, you can read 19, eu please. posso ler o versículo 19 então, que diz, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, que ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. And so Israel said to Moses, you know what? We got this covenant thing, but thank you very much. You speak to God. Então o povo de Israel disse assim, ok, nós temos esta aliança, muito obrigado, mas falas tu com Deus. He made us all priests, but we don't want that. You are the priest. Ele fez-nos a todos sacerdotes, mas nós não queremos ser tu sacerdote. That day, Israel traded relationship for religion. Então, nesse dia, Israel trocou religião, trocou relacionamento por religião.
What a sad day. Que dia triste. Do you trade relationship for religion? Tens trocado relacionamento por religião? Is he the priest? Sou eu o sacerdote? Is Claudio the priest? É o Cláudio o sacerdote? And they must listen for you for God? E ele tem que ler, ele tem que ouvir Deus. That is the risk often we fall into. E este é o risco que nós podemos cair com frequência. We trade relationship and access for religion. Trocar relacionamento, acesso ao relacionamento por religião. So God called you, all of you, Então Deus chamou-vos a todos, cada um de all vocês. of you. Todos vocês. Take your finger like this and point it at that. Peguem no vosso pontem assim para você. You. Tu. I am a priest Eu sou um sacerdote. of the Most High. Eu, o sumo sacerdote. I don't need Lino. Eu não preciso de Lino. I don't need Eu Claudio. não Claudio. Cláudio. Aleluia. But the point is, you are a priest. You have access. Mas o ponto é, tu és sacerdote. Tu tens acesso. Learn from the mistake of Israel, Aprendo através do erro de Israel. because it took many years for them. In fact, they never recovered. They never recovered from this point. Porque levou muitos anos e de facto eles nunca recuperaram desta situação. And then God had to establish a priesthood, a dedicated tribe, the Levites and the sons of Aaron as priests. Então Deus estabeleceu uma tribo de Levi, que seriam os sacerdotes. Okay, but let's go to number 8. Então vamos para o número 8. Let's read chapter 25, verse 8. Vamos ler o capítulo 25, versículo 8. You can read it. I can read it? Okay. Então 25, versículo 8 diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Capítulo 25, versículo 8. That's really 25, versículo 8. And there is this intention of God to dwell with His people. Então há esta intenção de Deus viver no meio do seu povo, Because God wants this. This is so beautiful. God wants to be close to His people. isto é tão lindo que Deus quer viver junto do seu povo. And He wants to create a dwelling place, which we'll speak about now. It's called tabernacle. Então Ele irá habitar no lugar que iremos falar, o tabernáculo. We speak about that now, but this is point 8, Vamos já falar sobre isto, mas este é o ponto 8, the dwelling presence of God. que é a presença de Deus. In Isaiah 7:14, Então em Isaías capítulo 14, when Isaiah prophesied about Jesus, quando Isaías profetiza sobre Jesus, he said, and the woman will give birth então to a mulher to a dará à child, luz, and a virgin will give birth to a child, então a virgem dará à luz uma And- criança, and he shall be called Emmanuel. e essa criança será chamada de Immanuel. What does Emmanuel mean? O que é que significa Immanuel? God among us. Deus no nosso meio. And then let's read John 1:14. Então vamos ler John 1:14. João 1:14. If you want to read it. I have to find it. You have that in English? Oh, 1:14. Okay. John 1:14. Yes. Diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. And the word became flesh Então a carne, a palavra tornou-se carne and dwell among us. e habitou entre nós. Emmanuel, God among us, the word became flesh among us, the promise, Exodus 25:8, I want to dwell with you. Então, Deus no nosso meio, ou seja, Deus e Emmanuel viveu no nosso meio, a promessa então em Êxodo 25, versículo 8. This is the foreshadow, the prophetic picture of what's coming. Esta é a visão profética do que viria. God wants to dwell with you. Deus quer habitar em ti. And he did that so tangibly with Jesus, Ele fez isso de forma tão tangível com Jesus, because he wants to be near to you. porque Ele quer estar perto de ti. In one of the translation, Numa das traduções in English of this John 1:14, da
it says the Word of God became human Diz que a palavra de Deus tornou humana and it moved into the neighborhood. e mudou-se para a vizinhança. Imagine Christ becoming your neighbor. Imaginem Cristo tornar-se vosso vizinho. And that's what the Bible says. He came to dwell in your home. Isso é o que a Bíblia diz que ele veio para habitar no corpo. Okay, so number 8. Number 9, Número 9. there is kind of, so there's another symbol that we are given. Is this Moses was asked to build a tabernacle. Temos dado outro símbolo em que é atribuído a Moisés a função de construir tabernáculo. In Exodus from 25 to 31. Em Êxodo 31, 31. de 25, Êxodo 25 a 31. Very specific instructions are given on how to build the tabernacle. Instruções muito específicas foram dadas como deveria ser construído o tabernáculo. And the whole point of the tabernacle was that it would become the dwelling place. Então, todo o ponto do tabernáculo é que seria o lugar onde ele habitaria. But there is another dimension to the tabernacle that points to Jesus in his own way. E há também outra dimensão do tabernáculo que aponta para Jesus. Because the tabernacle was the geographical place where heaven touched earth. Então, o tabernáculo é um lugar geográfico onde o céu tocava a terra. So if you think of in the beginning in Genesis, Então, se pensarmos no início de Gênesis, heaven and earth were together. o céu e a terra estavam juntos. Then they were separated because of sin. Depois foram separados por causa do pecado. But when the blood covers sin, Mas quando o sangue cobre o pecado, heaven and earth can touch again. a terra e o céu podem se tocar novamente. But that contact was all in that Mas place, esse contacto existia apenas naquele lugar only when there was blood. onde havia sangue. And so it was this picture of the holy touching what was temporarily made holy. Então era esta imagem do sangue que tocava a terra, temporariamente ficava sangue. So what was holy touches the unholy because of the blood. Porque o sangue tocava o sangue por causa do sangue. And so this is the same picture. Jesus became the tabernacle. Então é a mesma imagem em que Jesus se tornou o tabernáculo. In fact, it is written that he came and tabernacled with us. Então está escrito que ele veio, ou seja, que ele tornou-se o tabernáculo em nós. He was the tabernacle of God that came on earth and heaven touched earth. Então ele é o tabernáculo de Deus que veio até nós e ficou em nós. And so we have this progression. First was a tabernacle, a physical place. Temos esta progressão. Primeiro o tabernáculo, um lugar físico, It was in Israel. em Israel. Then Jesus came and was a person. Jesus veio, é uma pessoa. And now where the tabernacle was fixed Então agora onde o tabernáculo é fixado, and heaven on earth was there, então o céu e a terra estão lá. now is Jesus and Jesus moves. Então agora é Jesus e Jesus move-se. And wherever Jesus goes, heaven goes with him. E por onde Jesus vai, o céu vai com ele. So we have this was fixed, now it's moving. Então foi desenvolvido, It's- está fixado, ou seja, cada vez que fixa está em movimento. Heaven affecting much more than just the tabernacle. Então o céu está a afetar muito mais do que no tabernáculo. But now it goes further Mas ele vai mais longe ainda. because Jesus didn't just come on earth and then left. He came and dwelt in us. Porque Jesus não veio só à terra, não é? Ele veio à terra e habitou, passou a habitar em nós. And so now we are the tabernacle. Por isso nós agora somos os tabernáculos. And so when we go, heaven touches earth. Por isso então onde nós formos, o céu toca a terra. And we can bring heaven wherever we go. Então nós podemos trazer o céu exatamente por onde nós andamos. The prayer Jesus gave us, A oração que Jesus nos deixou, he says, on earth as it is in heaven. no céu como na terra, The tabernacle. o tabernáculo, You are the tabernacle. tu és o tabernáculo. Do you live like a tabernacle? Vives como um tabernáculo, Do you bring heaven on earth? tu trazes o céu à terra, Do you live in the footstep of Jesus, tu vives nos pés de Jesus, the first tabernacle, no primeiro tabernáculo, the first real tabernacle? o primeiro tabernáculo real, Because now in Colossians 1:27 it says he is in you. porque em Colossenses 1:27 diz que ele é em ti. So that's number 9, tabernacle. Então esse é o número 9 do tabernáculo.
And those are 9 ways in which the book of Exodus shows us to Christ. Então, isto são 9 formas que o livro de Êxodo nos mostra Cristo. So I want to conclude with 2 more notes. Eu quero concluir com 2 notas. Let's start with, can we read Exodus 34, 6 to 7? Então, Êxodo 34, versículo 67. 6 to 7. 6 e 7. 6 e 7. 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. This is one of the most important passages of the whole Bible Isto é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. because it's the first time God describes himself. É a primeira vez que Deus descreve ele mesmo. Up to now, we know God is God, Até aqui nós sabemos que Deus é Deus. but when he spoke to Moses, he just says, I am. Quando ele falou com Moisés, ele simplesmente disse: Eu sou. He never described himself. Ele nunca se descreveu. But now here describes himself. And the first thing that says about himself, Mas agora então ele descreve-se a ele, e a primeira coisa que ele diz sobre ele: the Lord, the God of compassion and mercy. o Deus compassivo e misericordioso. Never forget that. Nunca esqueçam isso. He is full of mercy. Ele é cheio de misericórdia. He's full of grace. É cheio de graça. But he's also just Mas também é justo. because he is the God of the covenant. Ele é o Deus da aliança. So never forget this description Então nunca esqueçam esta descrição that points to the incredible mercy and grace of God, que aponta para a incrível misericórdia e graça de Deus. but at the same time points to the fact that God is a God of justice and he cannot forget justice. Que aponta também para Deus, que é um Deus de justiça, que não vai esquecer isso. And even though he's just, he's made provision for you through his mercy. Mesmo sendo justo, ele criou a possibilidade de tu teres misericórdia. Okay, and then, so I want to conclude with the last thing is, I think I have to find this, not this one. Então a última coisa para concluir, é só procurar aqui, 33, yeah. It's Exodus 33. Êxodo 33, Okay, yeah, verse 7 and 8. 33, versículo 7 e 8. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse. Sorry, read 3:11. Até o 11. Assim que Moisés entrava, uma nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parar, todos estavam por esse I always love this passage. Lembra esta passagem? It's very dear to me É muito querida para ele. because this tent that is talking about the tent of meeting Esta pessoa aqui de pé nesta tenda, is not the tabernacle. ou seja, The tent that he's speaking about here Então esta tenda que ele está a falar aqui, desculpem o que eu estou a dizer, esta tenda que ele aqui está a falar, não é o tabernáculo. is not, it is called the tent of meeting, É conhecida como a tenda do encontro. and it was a normal tent É uma tenda normal that Moses pitched to meet with God. que Deus usava para falar com Deus. It had nothing to do with the tabernacle. Não tem nada a ver com o tabernáculo. The tabernacle was not functioning yet. O tabernáculo ainda não estava em funcionamento. And I want you to notice this. Firstly is Moses choose to pitch the tent. Então, quero que entendam isto. Primeiro foi que Moisés decidiu montar a tenda.
and he pitched the tent outside the camp. e montou a tenda fora do acampamento. It's a beautiful picture of how we should relate with the Lord. É uma imagem maravilhosa de como é que nós devemos nos relacionar com Deus. Every day, Todos os dias, Moses pitched the tent todos os dias, Moisés montava a tenda outside the camp, fora do acampamento and he would see God face to face. e veria Deus face a face. And when he did so, the entire nation was in awe. Então, quando ele fazia, toda a nação ficava de pé, Because even the pillar of fire went onto the tent. porque a coluna de fogo descia sobre a tenda. Do you pitch your tent every day? Tens montado a tua tenda todos os dias? Did you pitch your tent today? Tu montaste a tua tenda hoje? Where you meet with the invisible God? Quando tu te encontras com o Deus invisível? Do you do that outside the camp? Fazes isso fora do acampamento. And what does that mean? O que é que isso significa? It means that you intentionally remove yourself from your craziness Se tu, de forma intencional, te removes da tua loucura diária, and you make room for Him. fazes espaço para ele. You erect a tent. Tu montas a tenda. Jesus, it is written that He would often withdraw Está escrito que Jesus, com frequência, se afastava to spend time with the Father. para passar tempo com o Pai. Now, if Jesus Então, se Jesus needed to spend time with the Father gostava de passar tempo com o Pai outside the camp, fora do acampamento, it stands to reason né, tem a sua razão, então, that I need also. que nós também possamos precisar disso. So let this example of Moses Então, que este exemplo de Moisés be our example seja o nosso exemplo of how to spend time with the Lord. de como passar tempo com o Senhor. We must withdraw outside the camp Então, nós possamos se afastar do acampamento and pitch the tent. e montar a tenda. And obviously, I'm not suggesting what that looks like. Eu não estou a sugerir como é que isso deve ser. I'm not saying go outside of Maya or Gaia Não estou a dizer que vocês têm que ir para fora da Maia, on the Gaia, top of the no mountain topo da monte, and chant in Chinese. e cantar em chinês. I'm not suggesting that. Não estou a sugerir isso. It's just an intention and an attitude of the É heart. só uma intenção, uma atitude do coração. You can be among many people, but withdraw in your heart. Pode estar no meio de muitas pessoas, mas assim estar afastado do coração. And then spend time with Him when there's thousands of people around you. Passar tempo com Ele, com milhares de pessoas ao teu redor. But time with Him is important. Mas tempo com Ele é importante. And to conclude, E para concluir, in então, Acts 4, em Atos 4, it is written that the religious people observed John and Peter, está escrito que as pessoas religiosas observaram João e Pedro and they saw that they were unschooled men, e viram que eles eram homens sem escolaridade. but they had spent time with Jesus. Eles passaram tempo com Jesus. There was nothing special about them, Não havia nada de especial neles, but they spent time with eles Jesus. passaram tempo com Jesus. So may you spend time with the Savior, Possas passar tempo com o Salvador, to the one that makes provision for mercy, aquele que traz provisão para a misericórdia, to the one who gave us His blood, aquele que nos deu o seu sangue, to the Lamb of God. para o Cordeiro de Deus. Spend time remembering Him like the Passover meal. Passa tempo a lembrar-te sobre a refeição da Páscoa. Spend time with the agent of the covenant. Passa tempo a pensar como agente da aliança. Spend time with the door of heaven, Jesus. Passa tempo com a porta do céu, que é Jesus. Spend time with Emmanuel, Passa tempo com Emmanuel, God among us. Deus em nós. And spend time with the divine tabernacle, Passa tempo no tabernáculo divino, learning from Him aprendendo dele how to bring heaven on earth. como trazer o céu à terra. Amen. Amém? Yes. Não sei se por acaso alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Okay, Father, thank you for the book of Exodus. Pai, obrigado pelo livro de Êxodo. Thank you for your word. Obrigado pela tua palavra. Thank you that your word make Jesus real to us. Obrigado, Senhor, que a tua palavra traz Jesus a nós. It is written that the word became flesh Está escrito que a palavra se tornou carne and dwell among us. e habitou no nosso meio.
It is written, there was the Word in the beginning. Ele estava desde o início. And thank you as we read the Word and meditate on the Word, Obrigado por nós lemos a tua palavra, meditamos na tua palavra, we see more of Christ. nós possamos ver mais de Cristo, We see more of His splendor, His beauty. possamos ver mais do seu esplendor, da sua beleza, We see more of His grace, possamos ver mais da sua graça, of His love, do seu amor, of His genius, do quão genial Ele é, and of His immense care. quanto realmente preocupas com os homens. So, Father, I pray for my brothers and sisters. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, Open their eyes and ear to see through the Word you. possam ver os seus olhos, os seus ouvidos, ouvir a palavra, através de ti, May you reveal yourself through your Word to them. possam revelar através da tua palavra a eles. Holy Spirit, will you open up the Scriptures? Espírito Santo, possas abrir as Escrituras, And as they read it, the evidence of you will be so real to them. à medida que forem lendo, a evidência de ti seja tão real para cada de nós. Father, I pray for encounters, real Eu encounters, oro, Pai, por encontros reais with your Son Jesus through the Word. com o teu Filho Jesus através da I pray for the living Word of God, Eu oro pela palavra de Deus viva, the Rhema Word of God. pela Rhema, it's a Greek word, don't worry, it doesn't matter. é uma palavra grega para Rama, Yeah, it's that would be alive in them, que seja viva em nós, and that will bring the reality of Christ in their lives. traga a realidade de Cristo nas nossas vidas. I really, Father, I pray for an opening of their eyes as they read your Word. Deus, eu oro realmente uma abertura dos seus olhos, à medida que falarem da tua palavra. May they be transformed into your image. Possam ser transformados à tua imagem. Amen.